Primeira Epístola do Apóstolo Paulo ao Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. As falsas doutrinas. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficaste em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem as fábulas ou as genealogias intermináveis que mais produzem questões do que a edificação de Deus que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, sabendo isso que a lei não foi posta para o justo, mas para os injustos, e obstinado para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que é contrária à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças aos que têm confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade, e a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, o Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual, rejeitando alguns, fizeram naufrágio na fé, e entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprenda a não blasfemar. Devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças para todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Os deveres das mulheres cristãs, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, como pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que mulher ensine, não uso de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado,
abençoada, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem na sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de línguas dobre, não dada muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estejam primeiro aprovados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma grande é o ministério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregados aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. A apostasia nos últimos tempos, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e às doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Fidelidade e diligência no ministério. Propondo estas coisas, os irmãos será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas as que vivem em deleites vivendo está morta. Manda, pois, essas coisas para que ela seja irrepreensível. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos e socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornarem levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque alguns se desviarem indo após Satanás. Se algum cristão ou alguma crente tem viúva, socorra-as e não as sobrecarregue a igreja, para que se possa sustentar as que deveras são viúvas. Exortações e conselhos gerais. Conclusão. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira-se acerca das questões e contendas das palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-se dos tais, mas é grande o ganho a piedade com contentamento.
Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e enlace em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita-se de boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica-se de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem poder ver, a qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança nem certeza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que faça o bem, enriqueça em boas obras, reparta-te de boa mente e seja comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando a alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém.